Santo, santo é o nome do Senhor. Toma o teu lugar, Senhor, nos nossos corações. Continue conosco, Senhor Deus, ó Pai. A Ti toda a honra, toda a glória e todo o louvor seja dado. Senhor, nós apresentamos perante a Tua presença os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, o nosso agir, o nosso pensar. Toma, Senhor Deus, lugar na nossa vida. Faz morada, transforma-nos segundo a Tua boa vontade, em nome de Jesus. Amém, amém. Todos podem ficar à vontade. Que a graça e a paz de Cristo continue presente na vida de todos, todos que estão aqui, todos que nos acompanham também de seus lares. É muito bom, né? Nós estarmos juntos para glorificarmos, celebrarmos a Cristo, começarmos a semana, né? Isso que é começar a semana muito bem, né? Eu diria. É na presença do nosso Senhor, é honrando, né? A Ele que é o Criador, Ele que nos fez. E é nessa proposta, então, que nós vamos hoje, né? Continuar adorando o nosso Senhor, buscando, né? Fazendo uma reflexão a respeito dos nossos temperamentos. Ontem o pastor Silvio, ele já fez uma introdução aqui, apresentou princípios valiosos. Quem daqui estava ontem? Sinaliza aí para mim. Olha, a grande maioria estava aqui, né? Nos seus lares também, acredito que tenham pessoas, né? Nos lares que tenham visto a mensagem de ontem. Caso alguém não tenha visto ainda, a gente recomenda que esteja vendo, né? E a cada mensagem dessa, da série, né? Temperamentos Transformados, que vocês possam também voltar nesse início, porque ali tem importantes, né? Recomendações a respeito dessa série, dessa temática. Então, para nós, né, começarmos, eu leio Gálatas 5,16, você pode ficar sentado mesmo, onde diz: por isso vos digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão o desejo da carne. E eu creio que eu e você estamos aqui para isso, para procurarmos saber mais do que é viver no Espírito, do que é termos as nossas vidas transformadas por Ele, né? Então, a série ela está baseada numa teoria dos 4 temperamentos, lembrando que o temperamento é uma parte da nossa personalidade, do que compõe a nossa personalidade, com uma carga genética, né? Então, algo que nós não temos muito controle, digamos assim, nós nascemos com essa bagagem, mas que no decorrer da vida, claro, conforme a idade, conforme o ambiente que a gente também, né, frequenta, os grupos que nós frequentamos, eles podem ir se modificando, acentuando um ou outro, porque como, né, bem o pastor Silvio ontem colocou, não dá para ter 100% de cada um dos temperamentos. Então normalmente a gente tem um temperamento predominante, tem mais um ou, né, outro ali com algum percentual. E isso vai fazendo, né, com que a gente tenha essa diversidade de nossa, né, as diferenças que nós temos, que permite também que nós possamos buscar uma unidade. Mas também o pastor Silvio falou, né, da questão do quanto que o pecado trouxe algumas manchas, né, e trouxe então a questão das fraquezas também desse temperamento que nós carregamos. Então tem uma notícia, né, aí que nos iguala, é que nós não somos perfeitos. Eu não sou perfeita, vocês não são perfeitos. Nós estamos sendo aperfeiçoados em Cristo dia a dia, né, e nós dependemos do agir do Espírito Santo. Então, essa teoria ela é um instrumento valioso, né, para a autocompreensão, para a gente analisar a si mesmo. Então, recapitulando também, das recomendações importantíssimas é a gente tentar olhar para nós mesmos e não ficar,
tentando identificar no outro. É claro que é praticamente, né, é quase impossível a gente não lembrar, mas vamos tentar fazer esse exercício no decorrer da série hoje também, que a gente vai falar sobre o temperamento colérico. Então, que a gente possa buscar a maturidade espiritual, porque é o caminho para nós termos o equilíbrio, a temperança, o domínio próprio que tanto a palavra, né, ela nos recomenda. E aí eu trouxe, né, de início um resumo aí do que seria o temperamento, né, algumas características do que seria o temperamento colérico. Então, de início, vou apresentar algumas características, né, os pontos, as características que facilitam os relacionamentos, tá, dos coléricos, aquelas que não facilitam. E a gente vai ver também, então, um exemplo bíblico, no caso de Paulo, sendo alguém, né, onde nós identificamos algumas dessas tendências comportamentais. Então, vamos lá lembrar também que nós estamos falando de tendências comportamentais. Não significa necessariamente que todo colérico apresenta todas essas características, ou que ele desenvolve, né, dessa forma como está. A gente vai falar, cada um que vier aqui falar de um temperamento, claro, vai tentar falar daquela forma mais pura do temperamento, mas nunca se esqueçam disso, tá? Existem essas variantes e não se preocupe. A boa notícia é que no poder do Espírito Santo ele pode ser controlado, sim, ele pode ser transformado, ele pode ser modificado. Então, resumidamente, aí a gente vai ver que o temperamento colérico, ele é ardente, vivaz, né? Aquelas pessoas, então, que apresentam, né, características de ser ardente, vivaz, ativo, prático, de vontade forte. Então, é uma característica, né, bem marcante do colérico, essa constância, essa constante atividade na sua vida. Então, ele sempre está buscando fazer algo. Ele se pauta muito pela praticidade. Então, inclusive, se vai comprar um presente, ele vai procurar comprar alguma coisa pensando que seja prático para outra pessoa, né? Esquece aí aqueles ganhar flores, então talvez seja um pouco mais, né, complicado, algumas questões aí que envolvem. E de vontade forte, então, é uma pessoa, né, que tem um propósito, né, muito grande, que volta uma energia muito grande, né, para realizar algo daquilo que ele entenda que seja, então, que ele acredita que seja algo que ele busca. Então, autossuficiente e independente, tem facilidade em tomar decisões para si e para os outros. Olha, uma beleza, né? Tem uma facilidade incrível que se o outro demorou um pouquinho para tomar a decisão, ele já não se preocupe que ele vai tomar, né? Para o outro também. Para ele, a vida é a atividade. Estimula o meio com projetos e ideias. Então, são pessoas que são bem, né, criativas, têm projetos, estão sempre propondo algo. Tem um cérebro perspicaz, e prático. Toma decisões rápidas, mas acertadas. Porque existem outros temperamentos que tomam decisões rápidas, mas na maioria das vezes não acertadas. Então, aqui, especialmente a questão do sanguíneo, né? Porque no livro que a gente está se baseando, né, lembrando aqui, o autor ele traz primeiro o sanguíneo e depois o colérico, e ele vai fazendo algumas comparações também. Não vacila sob pressão de pensamentos alheios, as adversidades o encorajam. Então, aqueles que diante da adversidade, eles paralisam, né? Eles recuam. O colérico não, é uma personalidade, né? Uma pessoa que quanto mais desafio, mais ele se sente, né, instigado a agir. Eles são encorajados diante disso. São líderes natos. Então, sempre me pergunto, inclusive, né, a gente nasce líder?
E aí eu vou dizer, todos podem exercer a liderança. Todos os temperamentos, vocês vão ver que tem qualidades suficientes para exercer uma boa liderança, sim. Especialmente, né, se na presença de Deus. Inclusive os exemplos que vão ser trazidos aqui são de personagens que foram líderes também. Mas a gente não pode negar que o colérico, ele já nasce com uma certa facilidade nesse sentido, né, da liderança. Ele aprecia valores utilitários, extrovertido, porém nem tanto quanto o sanguíneo. Então, dos 4 temperamentos que vão ser apresentados, a gente traz que colérico, né, e o sanguíneo, eles são extrovertidos. Então, são pessoas, né, mais voltadas, digamos, né, para os relacionamentos, para fora, e algumas outras características. E os fleumáticos e melancólicos mais introvertidos, mais reflexivos, né? E isso não quer dizer que ninguém é melhor do que ninguém também, que é um outro princípio que a gente nunca pode esquecer. Algumas profissões, então, a gente falando rapidamente, né, dessas características, eu acredito que dá para pensar que algumas profissões, né, gerentes, planejadores, produtores, generais, líderes políticos, ditadores, né, ou até criminosos, dependendo dos padrões morais, pode ser que tenha, né, essas tendências comportamentais do colérico, tá? Porque a gente tem essas tendências comportamentais e que, dependendo dos valores, então, que são desenvolvidos, do caráter, né, de cada um, eles vão ser voltados para serem aplicados de uma forma ou de outra. Então, o colérico, a gente, né, deu um panorama geral. Ele tem algumas características, né, que facilitam os relacionamentos, a vida dele, e ele tem algumas características que não facilitam. Podem colocar, se quiser aí, o Azar que está projetando para nós, que as características que facilitam, né, o relacionamento do colérico é que ele é autodisciplinado. Então, se tem uma pessoa que tem a facilidade, né, de seguir uma disciplina, é o colérico. Ele é confiante em si, ele é ativo, porém com planejamento, como a gente falou. Ele tem coerência de propósitos e realização. Ele é prático, tem tendência para liderança, otimista, espírito de aventura e forte frente às diversidades. Então, creio que isso fica bem claro. E aí eu não vou perguntar quem que se identifica, sempre, né, nós nos identificamos ou mais ou menos. Pode ser que alguém não se identifique com nada, fique tranquilo, vai chegar provavelmente, né, o momento que você vai se identificar mais em outras das mensagens que serão trazidas aqui. Mas a gente começa apresentando ou destacando ainda mais essa questão aí dos pontos fortes, porque também é bem comum nós ouvirmos a dificuldade, né, de se reconhecer nos pontos fracos, né? E especialmente o colérico, ele é bem resistente, né, a reconhecer esses pontos que não facilitam a vida, né? E aí é uma boa estratégia a gente começar pontuando um pouquinho, né, dessas características fortes, digamos. Mas vamos lá, vamos resgatar daquilo que já foi falado, aquilo que a gente pode entender que é aquilo que não facilita. Pode projetar pra gente os pontos fracos, né? Que seria então a insensibilidade, a ira, a impetuosidade, autossuficiente em demasia, vingativo, guarda rancor, crueldade, dificuldade em pedir perdão, agressividade, orgulhoso, censura demais as pessoas. E com isso a gente pode entender também, eventualmente, uma dificuldade de trabalhar em equipe, né? Então, essas características são algumas das características, né, que a gente traz destacando, que é motivo de buscarmos compreender, buscarmos identificar e colocar diante de Deus, né, aquilo que precisa ser alterado. Mas a gente nunca pode esquecer que
todos os temperamentos têm essas características que facilitam e as características que dificultam, né? E não tem temperamento melhor, né, ou pior, e que pelo contrário, né, existe muita riqueza quando nós temos, por exemplo, grupos que contemplam os diversos temperamentos, inclusive também, né, o colérico que nós estamos falando hoje. E aí nós, até por sugestão do autor do livro, né, que ele traz a figura de Paulo como uma referência de colérico, né? O pastor ainda ontem ele ressaltou que teologicamente dizer, né, que ele é um 100%, digamos, né, um puro colérico, a gente tem pouca base, digamos, né, seria um pouco difícil, arriscado a gente afirmar isso, mas de fato o autor ele apresenta algumas características e eu acho que vocês também, pelo que já conhecem da personagem de Paulo, pelo que lembram, né, da personagem de Paulo, acredito que quando a gente passa aí os olhos, né, na relação das características, a gente acaba identificando algumas coisas sim. A gente vai destacar aqui algumas coisas, né? É claro que não é tudo, mas fica a recomendação, inclusive, para que vocês possam, né, reler o livro de Atos, por exemplo, onde vai falar da conversão, apresenta muito claro ali um comportamento de Paulo antes e depois, né, da conversão. E também as cartas de Paulo, que aí quando você vai lendo, às vezes você para assim e fala, mas peraí, deixa eu ver lá, é o mesmo? É a mesma pessoa? Não é? Eu tenho essa sensação às vezes, né? De falar, não parece ser, mas é isso mesmo. E glória a Deus, louvado seja o Senhor, porque é isso que acontece mesmo. Eu acredito que muitos de nós aqui nos identificamos com essa mudança que o Evangelho, que a palavra de Deus, né, trouxe para as nossas vidas. O quão diferente, né, nós acabamos sendo. E também mas nós também não podemos negar, meus amados, que mesmo sendo cristãos, mesmo muitas vezes com uma boa caminhada no Evangelho, nós continuamos necessitando, né, de sempre estarmos atentos a essa compreensão dessas tendências, né, a essa autoanálise e confrontarmos, né, aquilo que é tendência natural com aquilo que é a vida espiritual, com aquilo que é a proposta de Deus para as nossas vidas. Porque por mais que nós nos esforcemos, né, nós vivemos em pecado, nós ainda nós pecamos, nós precisamos procurar não pecar, nós temos um processo de santificação, mas nós estamos nesse processo e eventualmente nós temos sim, né, e se deixar pela tendência natural a gente pisa na bola sim e a gente acaba cometendo algumas características, né, que não condizem com aquilo que Deus propõe para nós. Então a gente pode ver ali, por exemplo, na história de Paulo, né, se você quiser conferir lá, por exemplo, em Atos capítulo 7, nos versículos 57 e 58, deixa claro que Paulo, ele estava presente na morte de Estevão. Então, quando Estevão, né, ele está pregando e aí ele vai preso e eles levam ele para o Sinédrio. Paulo é uma, então, das pessoas, né, que estão presentes ali naquele momento do apedrejamento, né? Diz assim a palavra, vou ler aqui, tá, para vocês. Mas eles taparam os ouvidos e dando fortes gritos, lançaram-se todos juntos contra ele, arrastaram-no para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. As testemunhas deixaram seus mantos aos pés de um jovem chamado Saulo. Então, vejam que
Saulo aqui, que depois vai, né, se transformar em Paulo, ele está concordando com esse momento. Inclusive, né, ele participava ali da liderança religiosa, ele tinha, digamos que um status, né, muito bom perante aquela sociedade, perante aquele grupo religioso, e ele concordava, né, com aquilo que estava acontecendo. E lá, quando nós vamos ver, inclusive mais para frente, né, ali que vai falar no capítulo 9 da conversão de Saulo, o capítulo ele começa, né, resgatando que, enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, pudesse levá-los presos para Jerusalém. Então, Saulo, né, além de concordar, além de estar ali dando seu voto, né, pelo apedrejamento, provavelmente, ele também busca, né, a autorização para que ele pudesse perseguir os cristãos, né, por toda a região. E então creio que todos aqui sabem que é justamente nesse processo, nesse momento, né, indo ali no caminho para Damasco, que Paulo, né, tem a forte luz, ele cai, né, e o Senhor fala com ele, e é o momento então da conversão de Paulo. Inclusive, é algo interessante de nós pensarmos, porque justamente ficou alguém que tem uma personalidade tão forte, um comportamento, né, uma força de vontade tão forte, que acontece algo de sobrenatural. Eu entendo que precisava ser assim mesmo com um colérico, né, para Deus, enfim, apresentar-se a ele. E também como um propósito de Deus, porque Paulo ele era muito firme, essa força de vontade que a gente vê, firme nos propósitos que ele tinha, ele já era antes de conhecer Cristo, concordam? Ele lutava por aquilo que ele acreditava, ele lutava por alcançar, né, os alvos, aquilo que ele se colocava a fazer. E depois, então, justamente essa força, né, Deus vem usar dessa força de Paulo para proclamação do Evangelho, para aumentar o número de cristãos. Paulo ele plantou diversas igrejas. Então a força de Paulo, né, na liderança e de firme e de romper frente às adversidades que naturalmente aconteceriam, foi com certeza Deus utilizando das suas características também pessoais, individuais, né, em favor do reino. Nós vamos ver que fica muito claro o quanto que Paulo era movido, né, pela ira, pela agressividade. Então imagina, você presenciar um apedrejamento, não se impactar, digamos, né, tanto assim com isso, pelo contrário, ainda vai querer mais recursos, autorização para continuar ou para perseguir aqueles que, né, estão proclamando, né, a palavra. E aí nós vamos ver que também nesse exemplo, né, justamente aí da conversão, lembram lá que a gente falou, se a gente pensar nessa questão da autossuficiência que o colérico tem, da independência que ele tem, e justamente o que acontece quando Paulo cai? Ele fica cego. E a palavra fala que ele precisou ser ajudado, né? Ele precisou ser guiado para, enfim, ir até um lugar, para poder, com certeza, né, fazer aquilo que ele precisava, né, enfim, viver o dia a dia. Embora a palavra aí vai falar que ele, né, não comeu, que ele começou, né, a orar, Deus levantou então as pessoas para apoiá-lo, e Paulo então se torna, né, um firme aí pregador da palavra de Deus. E
Paulo, ele deixa muito claro, né, também a importância de ser motivado dentro de uma visão. Em Filipenses 13:14, também é interessante que nós vamos ver que Paulo ele reconheceu ser imperfeito, né? E que ele aprendeu, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Então, se tem alguém que tinha certeza, né, desse alvo, eu acredito que Paulo é um grande exemplo, né, realmente do quanto que ele se motivou, foi motivado diante disso, e o quanto que a gente pode presenciar a transformação de Paulo, né, pelo agir de Deus, do Espírito Santo, e nós podemos visualizar em Paulo pós, né, conversão, pós a maturidade espiritual. É claro que a gente vai percebendo em alguns momentos essa, né, impulsividade, alguns comportamentos que Paulo tem a tendência, mas ele, né, continuou ali buscando a presença do Senhor. E a gente vai ver a transformação de Paulo, porque a gente vai ver, né, o amor presente na vida de Paulo. Então imagina um colérico que é marcado pela ira, né, pela cólera, pela agressividade não só em palavras, mas em comportamentos. É um temperamento que tende a ser, né, mais grosseiro. E ele começa muitas vezes das suas cartas, ou ele se despede falando justamente do amor. Lá em 1 Tessalonicenses 5, 15 e 19 também a gente vê um exemplo do amor presente na vida de Paulo. A paz, né, em Filipenses 4, né, também Paulo falando a respeito da paz. E o interessante ali em Filipenses também 4, que se a gente for ler o capítulo, ele vai demonstrar essa amabilidade de Paulo. E eu acho interessante que ele está agradecendo também o recebimento de uma oferta, né, nesse capítulo. E para um colérico, receber uma ajuda, receber algo, né, desse tipo, não é algo tão fácil, queridos, né? Então inclusive a gente nota isso muitas vezes, né? O quanto que às vezes há uma resistência em receber algum tipo de ajuda. E Paulo aqui, ele está demonstrando, né, o bom grato por isso, a amabilidade também de Paulo, o perdão, porque teve um episódio muito marcante, né, que eu creio que também vocês vão recordar, que é lá quando há um conflito ali entre Barnabé e Paulo. Eu imagino assim, né, para ter um conflito com um Barnabé, tem um jeito mais fácil, né, de lidar. Realmente acho que tem que ser um colérico, né, para acontecer isso. Mas justamente por conta do sobrinho, né, de Barnabé, que tinha acompanhado na primeira viagem missionária, e aí, né, João Marcos acabou abandonando ali no caminho dessa viagem. E aí, para ir numa segunda viagem, Barnabé queria levar, e Paulo falou não, né? Ele foi, não vai. E aí a palavra diz ali, se vocês prestarem atenção, Atos, vou até ler aqui, porque eu acho que muitas vezes passa desapercebido, né, algumas questões, mas em Atos 15, né, no verso 39, diz assim, ó: tiveram um desentendimento tão sério que se separaram. Barnabé, levando consigo Marcos, navegou para Chipre, mas Paulo escolheu Silas e partiu, encomendado pelos irmãos à graça do Senhor. Então, o conflito realmente, entendo, né, foi sério. Os dois, né, Paulo e Barnabé, que tinham sido destacados por Deus para fazer, né, as viagens. E agora aqui há um conflito. Só que lá no final da vida, digamos, Paulo, o que ele faz, né, em 2 Timóteo 4:11,
ele diz para trazer João Marcos, dizendo que João Marcos era útil no ministério, demonstrando muito claramente que tinha existido, né, o perdão para alguém que com, né, um traço de temperamento, digamos, forte, né, teve esse trabalhar de Deus na sua vida. E a gente vê também Paulo falando da questão da humildade, né, que por conta de, para não se vangloriar, um espinho na carne foi colocado. Então, eu vejo quanto que Paulo, em seus diversas falas, ele era muito consciente, né, da sua luta contra a carne. E a vida de Paulo é um exemplo claro, né, das palavras de Jesus, que quem acha sua vida perderá, e quem perde a sua vida por minha causa a encontrará. Então Paulo é alguém que foi tão usado por Deus, e eu creio que se eu perguntar aqui qual o personagem bíblico que você mais admira, ou alguém que te inspira, muitos destacam Paulo como sendo esse personagem, né? Então é alguém que nós podemos ver muito claramente o quanto que, né, a palavra de Deus modificou a vida de Paulo, o quanto que ele foi transformado, e o quanto também que ele procura sempre destacar nas suas cartas e recomendar a necessidade de viver na presença de Deus, de viver se abastecendo do Espírito Santo, né, continuamente, para que a gente possa viver aquilo que é da natureza espiritual e não da natureza da carne, da natureza humana. Então que a gente possa, né, finalizando aqui, fazer uma reflexão das nossas características, né, e pensar aí, você se identificou com alguma dessas características? Né? Quais características são essas? Vocês não precisam, né, se manifestar se não quiserem, né? E enfim. Mas uma coisa é certa: Deus sabe, Deus nos conhece, Deus nos fez, né? E Ele quer nos usar e quer, né, potencializar as nossas características em favor do reino. Mas nós precisamos, cientes do livre-arbítrio, né, cientes da nossa parcela de responsabilidade, nos colocar na presença de Deus e nos derramar continuamente, buscando a presença do Espírito Santo. Se pecamos, e nós todos, né, pecamos, a gente pode estar nesse processo de transformação e aí lá um dia fala, não era para ter feito, né? Já o agir de Deus, mas pede perdão a Deus, né? Coloca diante de Deus, confessa. É assim que nós vamos crescendo, né? Dia após dia na presença de Deus. Então, nesse momento eu quero pedir para o grupo de louvor, se puder, né, vir até aqui. Colocar a igreja, se colocar em pé, e nós vamos orar, né? Nós vamos pedir para Deus sondar os nossos corações e também dar a oportunidade. A gente sabe que muitas vezes as pessoas estão sedentas por isso, e também creio que é um passo de fé que a gente dá, né? Muitas vezes vindo receber a oração com a imposição das mãos. Você está livre, né, conforme você se sentir à vontade. Então, durante o louvor, eu te convido a fechar os seus olhos, a orar a Deus, e conforme você, né, também sentir os desejos no seu coração, que você possa vir à frente. Então, o pastor, né, os presbíteros, os ordenados estarão aqui para orar com vocês, para ajudar a interceder com vocês em favor dessa mudança. Vamos orar em seguida, né?
louvor vai estar celebrando a Deus e os ordenados também estarão aqui. Senhor Deus, Pai querido, Pai de amor, nós nos apresentamos perante Ti, queremos rasgar os nossos corações, Senhor Deus, queremos, Senhor Deus, que o Senhor nos sonde, que o Senhor esteja, Pai querido, jogando a Tua luz realmente sobre a nossa vida. Aqui nós não temos motivos, Senhor, para nos envergonharmos, não temos motivos para não admitir que necessitamos da Tua presença. Todos nós somos dependentes da Tua presença em nossas vidas, Senhor Deus, ó Pai. Senhor Deus, ó Pai, que o Teu Espírito Santo esteja incomodando a todos, que o Teu Espírito Santo esteja revelando, que os olhos estejam sendo abertos para enxergar a necessidade de apresentar diante de Ti aquilo que tem tirado a alegria, aquilo que tem dificultado os relacionamentos conosco mesmo, com os outros e com Deus. Senhor, toma o Teu lugar em nossas vidas, em nome de Jesus.